Conexão Ictis. E prepare-se para um mergulho profundo e um sermão fascinante, que nos leva direto ao coração de um momento crucial na vida de Jesus. Hoje a gente vai explorar como essa mensagem conecta a história com a nossa realidade. E para a nossa análise de hoje, a gente vai se basear num sermão do pastor Alessandro. É impressionante como esse sermão usa a destruição de Jerusalém, um evento histórico, para falar sobre salvação pessoal e sobre as decisões que tomamos na vida. É como se a história servisse de espelho pra gente, né? É isso aí. E tudo começa com a passagem em Lucas 19, onde Jesus chora ao ver Jerusalém. Imagine a cena. Jesus num ponto alto, olhando para a cidade. E ele tem uma visão extremamente vívida da destruição futura da cidade. O sermão enfatiza que Jesus estava vendo eventos que só aconteceriam 70 anos depois. O cerco romano a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. É uma imagem poderosa. A cidade sendo cercada, atacada e finalmente destruída, com mais de 1 milhão de pessoas perdendo suas vidas. É de partir o coração, né? Mas o sermão não se limita só a descrever os eventos históricos. Ele vai além, mergulhando no âmago da emoção da história, sabe? E nos fazendo questionar por que Jesus estava chorando. E a resposta que o pregador nos dá, bom, é de fazer a gente pensar. É aqui que a coisa fica interessante. O sermão argumenta que Jesus não estava chorando apenas pela destruição física da cidade, mas porque o povo de Jerusalém tinha perdido a chance de salvação. Eles não reconheceram a oportunidade que lhes foi dada. E essa ideia é reforçada pela frase que o pregador repete várias vezes durante o sermão. Eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Essa frase ecoa, né? E de repente a história de Jerusalém se torna muito pessoal, até pra gente que está ouvindo hoje. Exatamente. Porque a mensagem central é que isso não se trata apenas de história antiga. Todos nós, ao longo da vida, recebemos, digamos, visitas de Jesus, oportunidades de nos arrependermos, de aceitá-lo, de mudar nosso caminho. E o pregador nos implora para não cometermos o mesmo erro do povo de Jerusalém. Não podemos ignorar essas oportunidades. E a linguagem que ele usa é forte, viu? Ele fala sobre estarmos cercados por inimigos, que nesse contexto seriam demônios, né? E enfrentarmos a destruição, se não dermos ouvidos a esses chamados à fé. É como se ele estivesse nos alertando para um perigo real e presente. Tipo, Olha ao redor. As chances de mudar são aí, mas vocês estão deixando elas passarem. Ele nos faz pensar, né? Sobre as consequências das nossas escolhas. com certeza é um alerta e tanto. E o sermão termina com um apelo apaixonado para que os ouvintes se arrependam, aceitem Jesus e evitem o destino que Jerusalém teve. E aí a coisa fica ainda mais pessoal. Sim, o pregador começa a orar por indivíduos e grupos específicos, como os doentes, os que estão afastados de Deus, até mesmo pela cidade e pela nação como um todo. É como se ele estivesse demonstrando na prática o que significa agir, né, de acordo com essas visitas, interceder pelos outros, oferecer a eles um caminho para a salvação. E no final tem um ato simbólico muito interessante. Ele convida os ouvintes a beberem um copo d'água com ele, como um sinal de força e benção. Imaginem que cena impactante. É um jeito poderoso de encerrar o sermão, né? Deixando os ouvintes com uma ação concreta para conectá-los à mensagem. Mas o que realmente me impressionou foi o tom de esperança presente em todo o sermão, mesmo em meio aos alertas e aos apelos ao arrependimento. Eu também senti isso. É como se a mensagem não fosse para nos deixar desesperados. Apesar da tragédia, da destruição de Jerusalém, né? É como se fosse um convite para fazermos uma escolha diferente. Uma escolha que, no final das contas, cabe a cada um de nós. E isso me leva a uma pergunta para você que está nos ouvindo. Que visitas você já recebeu na sua vida? Que oportunidades de fé ou de mudança surgiram no seu caminho? E como você reagiu a elas? É tão fácil a gente se perder, né? Na correria do dia a dia. E não perceber esses momentos em que somos chamados para algo maior. Ah, com certeza. E esse sermão realmente nos faz parar para pensar nas escolhas que a gente faz todos os dias, né? Grandes ou pequenas. E como elas moldam nossa jornada espiritual. É como se cada decisão fosse um passo em direção ao futuro que estamos construindo. O mais fascinante é como o sermão usa a destruição de Jerusalém como um tipo de espelho, né? Não se trata só de um evento do passado, mas de uma reflexão sobre o nosso próprio potencial, para a destruição e para a redenção. É como se a história estivesse nos mostrando os dois caminhos possíveis. Verdade. O sermão não foge da dura realidade. Do que acontece quando a gente rejeita as oportunidades de graça. Mas também oferece um vislumbre de esperança. É como se dissesse, olha, ainda há tempo para mudar, para fazer a escolha certa. É isso aí. A mensagem não quer nos assustar, mas nos despertar para as possibilidades que existem quando a gente se abre para a fé. É um convite para enxergar, sabe, além das dificuldades, e encontrar força para seguir em frente. E as próprias ações do pregador, né? No final do sermão, orando por pessoas específicas e compartilhando aquele copo d'água simbólico, realmente incorporam esse espírito, né, de esperança e compaixão. É como se ele estivesse mostrando que não estamos sozinhos nessa jornada. É um lembrete de que existe uma comunidade de fé, pronta para nos apoiar, nos erguer
e nos ajudar a reconhecer essas visitas, né, quando elas surgem no nosso caminho. É como se tivéssemos uma rede de apoio para nos guiar. Nos momentos de dúvida. Interessante pensar, né? Como essa mensagem pode ressoar de forma diferente para cada ouvinte. Alguém que já está profundamente envolvido com a sua fé pode interpretar como um chamado para se dedicar ainda mais, ou para estender a mão para os outros. Enquanto alguém que está, sei lá, questionando suas crenças, ou se sentindo perdido, pode encontrar na mensagem uma fonte de conforto e orientação. É como se a mensagem se adaptasse à necessidade de cada pessoa, oferecendo o que ela precisa naquele momento. É uma prova do poder da narrativa, né? De como esse evento histórico, combinado com a entrega do pregador, pode se conectar com tantas experiências humanas diferentes. É como se a história de Jerusalém se tornasse um espelho para cada um de nós. Essa é a beleza de um mergulho profundo como este, que nos permite desvendar as camadas de significado e conectá-las com as nossas próprias vidas, né? De maneira significativa. É como se estivéssemos juntando as peças de um quebra-cabeça para formar uma imagem completa. A concluirmos a nossa análise do sermão, acho que a principal lição para mim é a sensação de urgência, a ideia de que o tempo é precioso e a gente precisa prestar atenção às oportunidades, né, que se apresentam. É como se cada dia fosse um presente que a gente não pode desperdiçar. Porque a cada dia, né, estamos tomando decisões que moldam o nosso destino. É como se a gente estivesse escrevendo a nossa própria história, página por página. E essas decisões, como o sermão nos lembra, né, podem nos levar para tristeza ou para salvação. É um lembrete poderoso de que a gente tem o poder de moldar nosso próprio futuro. Não somos meros passageiros. A gente é autor da nossa própria história. E mesmo diante da possibilidade da destruição, né, sempre há esperança. A oração do pregador no final do sermão, com aquele ato simples de compartilhar um copo d'água, realmente reforça essa mensagem. É como se ele dissesse: mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e o apoio mútuo podem nos fortalecer e nos guiar para um recomeço. Uma imagem linda, né? Encontra força e inovação em meio às dificuldades. E nos deixa com uma sensação de possibilidade. De que não importa os desafios que a gente enfrenta, sempre há um caminho a seguir. Tipo, não desistam. A esperança sempre existe e a fé pode nos ajudar a encontrar o caminho de volta. E esse caminho começa com o reconhecimento, né, das visitas nas nossas próprias vidas, aqueles momentos de graça, aquelas chances da gente se conectar com algo maior do que nós mesmos. É como se a gente abrisse os olhos para as oportunidades que nos cercam e deixasse a fé nos guiar para um futuro mais luminoso. Então, querido ouvinte, enquanto você segue o seu dia, a gente encoraja a manter essa mensagem em mente, tá? Quais são as oportunidades de crescimento e de conexão que você pode estar ignorando? Que escolhas você pode fazer hoje para se aproximar de um caminho de esperança e salvação? É hora de refletir sobre as visitas que recebemos e como a gente está respondendo a elas. Lembre-se, você tem o poder de moldar seu próprio destino. Escolha com sabedoria e que você encontre paz e realização na sua jornada. Que a mensagem desse sermão nos inspire a buscar a luz mesmo em meio às trevas e a construir um futuro repleto de esperança e significado. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso mergulho profundo de hoje. Esperamos que essa reflexão tenha te inspirado e te motivado a buscar as visitas de Jesus na sua própria vida. Até a próxima e que a paz esteja com você. Conexão Pictures.